Perfeito. Como o Dantas bem mencionou a declaração de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que condenou a declaração de Luiz Roberto Barroso, mas ele fez questão de ressaltar que não faz parte da ala política conservadora relacionada a Bolsonaro, mas afirmou que o posicionamento político não cabe ao ministro do STF. E a gente separou esse trecho, vamos acompanhar. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja por parte do ministro Luiz Roberto Barroso uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. De acordo com Pacheco, a presença de um magistrado da corte em um evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é infeliz, inoportuna e também inadequada. Por fim, o presidente do Senado não descartou analisar eventuais pedidos de impeachment contra Barroso. Vamos voltar à capital federal, Brasília. José Maria Trindade. Zé, surpreendeu essa rápida manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que a fala de Barroso é infeliz, inadequada e inoportuna. Isso dá margem para outras leituras, como bem apontou o Dantas aí ao seu lado. Em tese, Pacheco é parte interessada, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu vejo essa rapidez do presidente do Senado numa reação assim. Durante todo o dia, esse foi o assunto. A grande discussão exatamente é saber como o Congresso reagir. Devo te dizer que eu conversei com alguns líderes, inclusive líderes ligados ao presidente Lula, que diz o seguinte: eu não vou comentar isso, para você ter uma ideia. Fala nos bastidores, mas publicamente eu não vou comentar. Um deles foi José Guimarães, líder do governo, falou: não estou acompanhando, não quero. E o Barroso não. Ele foi. Esse deve ser o papel do Congresso Nacional. O Congresso tem que fazer exatamente este limite, tem que definir isso aí para impedir, inclusive, que o Supremo se vire contra os parlamentares. Eu entendo que quem pune parlamentar, quem discute sobre parlamentar, é o parlamento. Se o Congresso entender que alguém quebrou o decoro parlamentar, o próprio Congresso tem que cassar o mandato. Não pode manter entre os seus uma pessoa que não é capacitada a ser deputado ou senador. Desta forma, evitaria que o Supremo fizesse o que faz. E é uma maneira de intimidar o Congresso Nacional. Então, o que a gente vê é um Congresso Nacional que não coloca limites, exatamente porque ministros do Supremo é que julgam deputados e senadores. Nessa fala, ele acerta, né? Rodrigo Pacheco diz que ele precisa retratar. Eu não considero essa nota uma retratação. Retratação é um pedido formal de desculpas, é um indicativo de que errou e refazer o que ele fez. E não é só no pensamento, tem que evitar esse tipo de posicionamento. Nós estamos aqui nos acostumando a ministros do Supremo Tribunal Federal participarem de congressos que são pagos por não sei quem. Nós estamos acostumados a ministros fazerem esse tipo de discurso e, como o próprio Pacheco falou, um discurso político, né, e tendencioso. Seria normal, muito bom, lindo, se fosse na boca de um líder de oposição a alguém. Agora, ministro do Supremo, não. E é preciso, urgentemente, que a gente entenda que os ministros são humanos. Eles erram, eles extrapolam. E é exatamente por esta humanidade, esta humanização dos ministros do Supremo, é que a gente torce para que eles fiquem apenas com a toga. Justamente sobre isso, a gente quer saber a sua opinião. Enquete do dia no ar, a pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, é a seguinte: você acha que os ministros do STF deveriam participar de eventos de cunho político? Acabamos de publicar, poucas pessoas participaram, 88,89% disseram que não, 11,11% disseram que sim. Se você puder, entre jovempan.com.br, registre o seu voto. Ainda sobre as falas do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, repudiando as falas do ministro Barroso. Para fechar esse assunto, Pavinato, queria escutá-lo. Não, eu concordo em absoluto com o Dantas. Vejo a preocupação do Dantas como super legítima, afinal de contas, se Barroso é empichado, nós temos Lula com mais uma vaga a ser preenchida. Ué, nós vamos trocar o famoso 6 por meia dúzia.
Mas em se tratando do Barroso, ele já contamina o STF com seu ativismo há muito tempo. Talvez o desconhecido seja melhor. Mas dentro das hipóteses legais há que se reconhecer que não é caso de impeachment. A jurisprudência, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público, como no caso do Deltan, como nos casos do Conselho Nacional de Justiça, como casos analisados pelo próprio STF, são casos de você aplicar penas menores, como censura ao magistrado, como uma advertência, ele pode ficar suspeito para outros casos, mas o impeachment é uma medida extremada. E também não sei se bem-vinda, não sei se inteligente, afinal de contas, repito porque é importante. Sai Barroso, Lula indica mais um, meus senhores. E se Lula indicar alguém mais jovem que o Barroso, é uma indicação do PT que vai perdurar por um tempo ainda maior. Barroso, vai lembrar, foi indicação de Dilma Rousseff. Mas Lula, ele tem uma visão de indicação hoje em dia, ele perdeu o pudor das indicações hoje em dia, ele não tem vergonha de dizer que ele quer um ministro que ele possa pegar o telefone e ligar. Ele não tem mais vergonha de dizer que ele quer um ministro que seja uma pessoa próxima, por que não dizer favorável, a ele. Portanto, por mais réproba, por mais vergonhosa, por mais ilegal que seja a fala do ministro Barroso, será que o impeachment é a saída mais inteligente? Afinal de contas, nós já mandamos às favas o notável saber jurídico, a Constituição não vale mais nada, e qualquer um hoje pode ser indicado e aprovado, porque nós temos um legislativo muito subserviente, nós temos um legislativo com o rabo preso, nós temos um legislativo que qualquer um que Lula indicar vai ser aprovado no Senado. Portanto, nós vamos prolongar por anos a fio a permanência desses indicados sem o notável saber jurídico e com algum compromisso com o governo do PT e com total disponibilidade para atender o telefone quando Lula chamar, porque é só o Lula fazer assim que o ministro vem. Foi essa a mensagem que ele passou antes da nomeação do Cristiano Zanin. Eu quero alguém com quem eu possa falar no telefone a qualquer momento. E veja, esse discurso do Barroso de vencemos a ditadura ao lado de vencemos o bolsonarismo também se aplica à militância extremada do Lula, porque existe um lulismo extremamente autoritário e o Lula faz parte desse autoritarismo, diferentemente de Bolsonaro. Será que nós vencemos mesmo, Barroso, a censura? Será mesmo que nós vencemos a ditadura? Eu fico com essas perguntas também, porque tem a desinformação. Nós vencemos a censura? Nós vencemos a censura? Tem um acórdão que eu vi também do STF de 2020, que tem uma parte muito interessante, mas muito interessante mesmo. É interessante demais que ele diz que o acórdão é o seguinte: mandado de segurança 37178 do Distrito Federal. Ele foi julgado no dia 18/8/2020. E essa parte eu gostaria que vocês me ouvissem com muita atenção. Aspas. A democracia está fundada na presunção em favor da liberdade de expressão dos cidadãos. Guardadas as devidas diferenças quanto à cultura política de cada nação, a afirmação pode ser sintetizada por uma expressão germânica, que eu vou pular que eu não falo alemão, que é presunção da liberdade, ou ainda pela doutrina norte-americana da posição preferencial da liberdade de expressão. Impõe-se, portanto, que o Estado, inclusive o Estado juiz, estimule o livre intercâmbio de opiniões, por mais ácidas que elas sejam. E eu fecho aspas. Portanto, eu fico me perguntando, olhando a situação atual brasileira, será que nós vencemos a ditadura? Será que o STF, ele lembra das decisões que ele tomou pouco tempo atrás, que ele tomou ontem? Será? Por que nós temos que falar em bolsonarismo ao lado da ditadura e não podemos falar em lulismo?
quando se tratam de questões, por exemplo, como a diversidade. No dia da parada gay de São Paulo, eu fui a um camarote de um amigo meu na Avenida Paulista, só faltou eu levar a garrafada, porque apontavam, olha lá, aquela bicha fascista da Jovem Pan. Então nós temos extremistas de todos os lados, de maneira que não é justo, não é honesto, não é decente falarmos em extremismo e usarmos como sinônimo bolsonarismo, porque nós temos lulistas tão ou mais extremistas. É injusto, prejudica uma classe inteira de brasileiros. E cabe lembrar, Lula foi eleito por uma margem ínfima de votos, e se há bolsonarismo como extremismo, existe tanto ou mais lulismo como extremismo. A fala de Barroso é condenável. O CNJ deve pedir alguma pena. Não sei se o impeachment é uma coisa boa, acho que não é inteligente. Mas que Barroso não pode passar impune, sem uma censura, uma advertência, não pode. Agora, ele vai sofrê-la? Não sei, já que o STF infelizmente esqueceu de toda a sua jurisprudência e passou um belo de um pano dizendo, amor, não é isso que você está pensando. É o STF, mais uma vez, exposto nas páginas dos noticiários, e a pauta está longe de ser positiva. O Dantas tem um complemento a fazer, é isso, Dantas? Sim, sem dúvida. Acho que as pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. Existe uma disputa política em curso, e ela tem o STF como grande alvo, a ocupação do STF. O Barroso, naturalmente, ele errou. Claro que ele errou. A minha pergunta é a seguinte: outros ministros já erraram de forma tão grave ou até de forma pior? Sim. A gente já viu o ministro antecipando o voto. A gente viu o ministro atacando outro poder. A gente viu o ministro fazendo classificações, ofendendo agentes públicos. A gente já viu de tudo. E a gente já viu o Senado silenciando a tudo isso. A gente já viu o Senado de cócoras a todos os arbítrios. E aí você se pergunta, ué, de repente o Senado resolveu acordar diante de uma manifestação equivocada, sim, do Barroso, mas equivocada e já corrigida, coisa que não vi nenhum outro ministro fazer. Eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para colocar esse episódio não na nossa utopia daquilo que o judiciário deveria ser, mas na realidade pragmática da disputa de poder aqui em Brasília. É disso que se trata. De repente, o enfraquecimento da imagem do ministro diante de um erro, sim, ela é uma oportunidade para diversos grupos que estão disputando espaço de domínio, estão disputando indicações para dentro do Supremo. A gente acabou de ver a indicação do advogado pessoal do presidente da República. Pessoal. E olha, vamos analisar aqui as decisões. Ministros que mudaram de opinião numa jurisprudência evolutiva sem base ao longo dos últimos anos, ou aqueles que, comparado com aqueles que mantiveram seus votos, que mantiveram sua coerência. A gente pode fazer uma análise, pode fazer um programa inteiro de análise de decisões de cada um. A gente pode fazer um programa inteiro de erros e acertos, de manifestações equivocadas. Mas é bom que vocês entendam, é bom que toda a sociedade entenda como é aplicada, muitas vezes, a lei por conveniências, muitas vezes a aplicação da política também, conveniências políticas. O juiz Marcelo Bretas foi afastado da função porque participou da inauguração de uma obra no Rio de Janeiro. Interessava a quem, ou a quens, né? O afastamento do Marcelo Bretas. E aconteceu. A cassação do Deltan também, já nem era mais procurador, mas fizeram aquele exercício acrobático para poder extirpá-lo da política. Como estão extirpando da política diversas outras pessoas, diversas autoridades, diversos personagens. Está aí o Sérgio Moro
bem próximo de ter o mesmo destino do Deltan Dallagnol e do Jair Bolsonaro e de tantos outros. Por isso que exercer o poder em Brasília, você precisa ter uma visão estratégica, precisa ter conhecimento. Quando você faz de forma aloprada, você vira ferramenta de interesses que você nem se dá conta, como está acontecendo agora. Esse pedido de impeachment apresentado, que vai ser apresentado por bolsonaristas, os bolsonaristas estão servindo de escada a interesses da esquerda, que é quem vai indicar o substituto do Barroso, caso ele seja empichado, embora seja bem improvável. Então, essa é a realidade. A gente tem a utopia, aquilo que a gente gostaria, eu adoraria, tudo certinho, tudo na sua caixinha, uma beleza. E a gente tem a realidade, e a gente precisa lidar com a realidade, porque com aquilo que a gente só gostaria, tem que ser no sonho, tem que esperar na hora de dormir. Dantas, o problema não é nem utopia, o problema é que hoje é tão escancarado. Antes as pessoas iam fazer safadeza, elas iam atrás da moita, se fechavam no banheiro. Hoje elas estão debaixo de um poste aceso ao meio-dia fazendo isso. É isso que choca o brasileiro. Porque hoje não se tem nem a decência mais de fazer escondido, de esconder. Não, você faz na cara de todo mundo e é isso. A gente está cada vez mais longe da utopia, né? Não precisa nem de utopia. Se fizesse escondidinho, a gente ainda podia ter uma dúvida, ter o benefício da dúvida. Mas nem isso tem mais. Pois é, inclusive sobre o que o Dantas disse, pessoas chegaram a escrever aqui, viu, Dantas, que os parlamentares da oposição estariam fazendo um serviço sujo a serviço dos parlamentares da situação. E muitas vezes eles nem se deram conta disso. Parar para pensar é difícil. Que bom que alguém no chat se deu conta disso. É para isso que a gente serve aqui, para ajudar a traduzir aquilo que acontece. É de fato complicado. Eu sei que na hora de avaliar uma situação como essa, você fica com os nervos à flor da pele. Aí você olha, você quer ter uma reação emocional baseada nas suas crenças. É absolutamente natural e humano. Se um ministro reage emocionalmente a uma situação como a que aconteceu ontem, imagina o cidadão comum que é o dia inteiro massacrado e que é obrigado, como pagador de impostos, a sustentar toda essa máquina. Então eu compreendo perfeitamente a reação, muitas vezes aqui emocional do pessoal no chat, agradeço aqui o feedback de todos, mas o nosso papel aqui é de trazer a informação e fazer a leitura real, a leitura daquilo que está acontecendo, e esse é o jogo. E é um jogo bruto. Pois é, agora, Zé Maria, de uns anos para cá, nós costumamos escutar muito a expressão ativismo judicial, especialmente por conta de decisões da Suprema Corte, a quem o Dantas se referiu há pouco, mas também de declarações de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Barroso é um dos que mais contribuiu para esse cenário, essa imagem esgarçada da Suprema Corte? É a nova geração, não foi sempre assim, não. Né? Os ministros do Supremo eram discretos, né? Agiam politicamente de uma forma muito discreta, na moita, como dizia aí o Pavinato, né? E se esmeravam em explicar juridicamente cada uma das suas ações. Não tomavam partido, né? Tinham sim as ligações por indicação, mas não tomavam partido. E de um tempo para cá, a primeira vez que eu ouvi essa expressão no Congresso foi de um deputado que já não é mais deputado. Ele dizia o seguinte, que houve uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. Muita gente acredita que esta virada de época no Supremo se deu através da TV Justiça, né? É um holofote que se tem sobre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que não existia antes e que não existe em alguns países. Nos Estados Unidos, impossível, impensável transmitir ao vivo e sempre, né, uma televisão própria, um julgamento na Suprema Corte. E a partir da TV Justiça, a luzinha azul que encanta a todos, né? A gente fala de mariposa que voa no sentido da luz e acaba queimada, né? Então, a partir daí, dessa luz azul, o Supremo começou a se portar de maneira diferente. Votos mais longos, apaixonados, né? E os ministros começaram a se sentir estrelas. Hoje todos conhecem todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, houve sim uma mudança de hábito do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o impeachment de Barroso, eu não acredito que isso deva prosseguir, até porque ele foi indicação do PT. Ele é da lavra do PT. E substituir um PT por outro PT fica muito mais complicado, muito mais difícil, né? Mas uma indicação nova sempre oxigena o lado político e faz essa ligação do jurídico com o político. Uma ligação muito perigosa. Eu me lembro que José Sarney, ele era o craque nessa ligação. Ele tinha aqui poderes fortes, pés em vários tribunais superiores, e me lembro que todos os políticos que precisavam ali de uma força no judiciário recorriam exatamente a José Sarney. E ele tinha as pessoas certas ali porque se preocupou em fazer esse aparelhamento. Depois de lá para cá, entenderam os políticos que precisavam desta ação política e esta costa quente nos tribunais superiores. E isso acabou se intensificando e é o resultado hoje. O Supremo Tribunal Federal tem líderes, tem pessoas que falam em nome do Supremo. Isso nunca existiu.